Ótimo dia para você, quarta-feira, 8 de janeiro de 2020. Está começando mais uma edição do Bom Dia Produtor, invadindo aí a sua TV, mostrando imagens do campo, porque no programa de hoje nós vamos falar sobre como a falta de chuva tem prejudicado o desenvolvimento do milho e da soja no Rio Grande do Sul. E você vai ver também. Ministério da Agricultura começou uma consulta pública sobre os bancos genéticos agropecuários. De acordo com o último boletim semanal de 2019 do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o produtor de leite de Mato Grosso teve um aumento de 3,14%, se comparado ao mesmo período de 2018. Nós vamos falar também sobre quais os possíveis impactos que a briga entre Irã e Estados Unidos pode trazer para o petróleo no Brasil. Você viu ontem, bases americanas foram atacadas pelos iranianos e já teve movimentação no preço do petróleo. É tudo isso e muito mais agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. São 7 horas, 5 minutos, muito bom ter você aí do outro lado da telinha para a gente começar juntos a programação ao vivo aqui do Canal do Boi nesta quarta-feira. Eu abro essa edição do Bom Dia Produtor, como a gente sempre faz todas as manhãs, levando você até o centro nervoso do país, que é Brasília. Vamos até a nossa capital federal saber os destaques do dia. Bom dia, Saulo Lopes. Olá, bom dia! O assunto é agro e em 2020 eu trago alguns números para vocês se lembrarem. O agro representa 21% do PIB nacional, de todas as riquezas produzidas no Brasil. O valor bruto da produção agropecuária, segundo o Ministério da Agricultura, passa dos 600 bilhões de reais. Para consolidar esses números e para que a gente se desenvolva ainda mais, o Ministério da Agricultura, que está aqui atrás, coordenado pela ministra Tereza Cristina, está desenvolvendo uma pesquisa pública que começou ontem e vai até o dia 7 de março. É uma pesquisa pública que tem por objetivo o uso e a conservação dos recursos genéticos agro no país. Participam universidades, instituições públicas de pesquisa e empresas. O objetivo também é preservar e ampliar os bancos de recursos genéticos no Brasil. Essa pesquisa, traduzindo-a, é para evitar a biopirataria em desenvolvimento de novas espécies, tanto exóticas quanto as nativas. Então você pode participar, você tem aí 2 meses, começou ontem a consulta, é a portaria número 1, você pode entrar no site do Ministério da Agricultura, né? E tá lá, a portaria número 1 tem o texto assinado pela ministra Tereza Cristina, ao lado tem um espaço para você preencher os seus dados, com e-mail e tudo mais, e você manda até o dia 7 de março uma sugestão, e aí você participa dessa importante consulta coordenada pelo Ministério da Agricultura. É isso. De Brasília, Saulo Lopes. Bom, para você participar dessa consulta, você acesse aí agricultura.gov.br, que é o site do Ministério da Agricultura. Bom, vamos falar de mercado do boi gordo agora, é hora da gente acompanhar a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo. Hoje as informações, quem nos traz é Rafael Ribeiro. Olá pessoal, eu sou o Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Hoje falar sobre o fechamento do mercado do boi gordo nesta terça-feira, dia 7 de janeiro de 2020, né? Bom, a gente destaca aí o mercado do boi gordo começando a andar, ou seja, hoje, terça-feira, foi praticamente o primeiro dia de negociações mais firmes desde as festas aí de final de ano, né? Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, em 9 foram registradas valorizações na cotação do boi gordo, e em 7 praças os preços da arroba do boi gordo caíram, né? Dentre as praças que subiram, a gente destaca aí o Pará, principalmente na região de Marabá e Redenção, onde o aumento das chuvas aí tem atrapalhado o transporte do gado, o embarque do gado, o transporte do gado até o abate, e isso tem ajudado, tem dado sustentação aos preços do boi gordo, né? Destacando aqui que nessas regiões, o volume de precipitação acumulada nos últimos 5 dias chegou aí próximo de 60 milímetros, né? Segundo o INMET, né? E em São Paulo, a referência do boi gordo
está estável desde o dia 12 de dezembro, né? E no estado, os frigoríficos aí tiraram o pé do acelerador, a gente destaca esse cenário um pouco mais fraco, aguardando, né, esperando aí o mercado sinalizar uma melhora mais consistente no consumo de carne. Por hoje é isso aí, um abraço a todos e até a próxima. Bom, o Rafael adiantou aí que teve algumas praças que houveram movimentação para cima, outras que tiveram movimentação para baixo. Então vamos falar de preços agora, a gente fala ainda de cotação do boi gordo, ainda com números apurados pela Scott Consultoria, dando um giro agora, mostrando preços para você em todas as regiões do país. Destaco sempre que os preços são para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. Vamos começar pela região sudeste, entrando aqui na minha tela aí para você acompanhar em casa os preços das regiões de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Nessa região nós tivemos aí uma queda de R$ 4,00 apenas no Espírito Santo, foram as movimentações da região sudeste. Na região sul, nós tivemos também quedas de R$ 2,00 no Paraná e Santa Catarina e alta de 10 centavos no quilo pago em Pelotas e oeste do Rio Grande do Sul. Vamos para o centro-oeste agora, Mato Grosso do Sul e Goiás, que aí nós já tivemos cenário de alta, de R$ 3,00 em Goiânia e queda de R$ 1,50 no sul de Goiás. Também tivemos alta de R$ 2,00 em Campo Grande, aqui na capital do Mato Grosso do Sul, e também R$ 2,00 em Dourados, no interior do estado. Na segunda tela do centro-oeste, que destaca Mato Grosso, nós tivemos alta de R$ 1,50 em Cuiabá, queda de R$ 2,00 no norte do estado. Vamos agora para o nordeste. Na Bahia, no oeste da Bahia, nós tivemos queda de R$ 1,00, apenas essa movimentação na região nordeste. Vamos encerrar o nosso giro pela região norte, que apresentou um cenário de alta. Alta de R$ 3,00 em Redenção, alta de R$ 2,00 em Marabá, no Pará, alta de R$ 4,00 em Rondônia e queda de R$ 1,00 no norte do Tocantins. Manter ou aumentar a produção é o objetivo principal dos produtores, não é mesmo? Um procedimento que garante essa meta é a prática da análise de solo. Quem vai explicar melhor no quadro Tecnologia e Produção como tudo isso funciona é a repórter Kylie Rodrigues. Quando o assunto é pastagem, falar de análise de solo é fundamental. É o procedimento que garante o sucesso na empreitada, seja para recuperar ou formar uma nova área. O procedimento começa com a amostragem do solo, o que permite conhecer qual a real situação da pastagem, seguindo outras etapas. De posse dos boletins, dos resultados da análise que vem do laboratório, você tem que fazer uma avaliação, o técnico vai fazer uma avaliação sobre as reais necessidades dos insumos que você vai precisar e adequar qual é a forrageira mais, vamos dizer, mais funcional para a área que ele vai atuar. É necessário ter em vista que os investimentos que serão feitos na área dependem do que está se atacando, como, por exemplo, uma pastagem que está saindo da situação de degradada, ou uma área de agricultura pecuária, por exemplo. Uma análise de solo representativa é relativamente barata, da ordem de R$ 25, R$ 30, dependendo de todos os elementos que você peça ao laboratório, podendo chegar a 40, se você precisar da análise física também, que também é extremamente importante quando você não conhece bem a área. A partir daí você então pode elaborar um planejamento para você fazer a correção de acidez se for necessária, né, fazer o planejamento de fertilizantes que você vai investir na área. Então esses investimentos, eles podem variar aí de R$ 600 até R$ 2.000, dependendo do número de operações que você precisa fazer para implantar ou recuperar a pastagem ou fazer uma manutenção da pastagem, se for o caso. Os produtores tecnificados cuidam da sua área, afinal os investimentos são altos, não se pode correr riscos partindo de achismo, como explica o pesquisador. A pecuária, talvez dentro do escopo de todas as, vamos dizer assim, as explorações agrícolas, talvez é que tenha evoluído mais, porque ela estava muito mais atrás, comparado, por exemplo, com o pessoal da agricultura. O pessoal da agricultura faz análise praticamente anualmente, porque o risco é muito grande, não é? Então você não pode errar. E você tem que fazer os ajustes anuais que precisam ser feitos. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. O preço do leite pago ao produtor de Mato Grosso em 2019 teve um incremento, um aumento de 3,1%. Quem vai nos trazer as informações é o Valdir Pacheco.
De acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, em seu último boletim semanal de 2019, a média do preço do leite pago ao produtor em Mato Grosso entre janeiro e outubro foi de R$ 1,09 por litro, um aumento de 3,14% se comparado com o mesmo período de 2018. Esse incremento foi pautado pela oferta restrita de leite no estado. Em 2019, a média do preço do leite no país fechou em R$ 1,43 o litro, avanço de 8,88%. Apesar da elevação na oferta do leite no país, os técnicos esperavam um crescimento mais forte, o que sustentou as cotações em alguns meses e reduziu as quedas no início da safra. O boletim ainda conclui que a relação de troca entre leite e o milho fechou o ano desfavorável ao pecuarista, com aumento de 9,87%. Este movimento foi reflexo da alta do dólar e da demanda aquecida por milho pelas usinas de etanol 100% de cereal. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, é hora de apresentar a você as empresas parceiras aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio, principalmente aquelas que patrocinam aqui o Bom Dia Produtor. É hora do nosso intervalo comercial e eu faço aí um desafio para você que ainda não veio ser patrocinador do Bom Dia ou de qualquer outro programa aqui da grade do Canal do Boi. Traga sua empresa, seu negócio, seu serviço para cá e venha comemorar os resultados de só quem lidera o cenário do agronegócio no Brasil pode proporcionar para o seu negócio. Vem você também! Se quiser participar com a gente, está na sua tela aqui o 99863-1001 para você participar com a gente. Eu queria saber hoje, por exemplo, da sua opinião, o que você acha desse conflito entre o Irã e os Estados Unidos? Qual será o desenrolar disso? Você está aí preocupado com uma possível terceira guerra mundial? Participe com a gente aqui para dar a sua opinião a respeito desse assunto. No próximo bloco nós vamos falar sobre como a falta de chuva tem prejudicado o desenvolvimento do milho e da soja no Rio Grande do Sul. São 7h15, eu volto já. Estamos de volta. As altas temperaturas no Rio Grande do Sul nas últimas semanas, aliadas ao baixo volume de chuvas, provocam perdas no potencial produtivo das lavouras de milho e soja. As previsões não são boas e os prejuízos podem ser ainda maiores com o passar dos dias. Quem conta pra gente é a correspondente no Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi. Entre 15 de novembro e 6 de janeiro, choveu apenas 80 milímetros na maioria das regiões do Rio Grande do Sul, o que não foi suficiente para o desenvolvimento das principais culturas, soja e milho, como explica o consultor agrícola Luiz Gustavo Floss. Antes do nosso recesso, antes do Natal, nós falávamos aqui da perda que já existia na produção de milho, principalmente na região da produção, região do Planalto, onde o milho estava florescendo naquele momento, né, no mês de dezembro, e bem naquele momento, muitas regiões aí sem chuvas há muito tempo, e nós estamos falando agora novamente em um período que continua com esse período mais seco. O Rio Grande do Sul teve chuvas muito desuniformes novamente nesses últimos 15 dias. Nós mesmos aqui em Passo Fundo nós tivemos 20 milímetros na semana passada somente. Então, se nós olharmos aí praticamente do dia 15 de novembro até hoje, nós estamos falando aí em aproximadamente 80 milímetros, quase 60 dias, 80 milímetros. Sendo que lá no dia 13 de novembro nós tivemos uma boa chuva e desse período aí só chuvas pequenas, em que com essa temperatura alta que nós estamos vivenciando, não é suficiente para a demanda que a planta tem, muito menos pela quantidade de água que é evaporada a partir dessa temperatura alta do solo. Então isso está fazendo com que nós tenhamos sim um potencial já de perda de soja, já em potencial para essa safra. Vocês devem recordar que lá em novembro ainda, eu externava minha grande preocupação pelo período que nós tivemos de semeadura, que foi justamente naqueles 15 dias do mês de novembro. A grande preocupação era de nós termos boas chuvas, boa umidade,
principalmente do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. E eu vou trazer para vocês aqui os prognósticos, e os prognósticos não são bons. Acredito que muitos aqui vão se espantar um pouquinho que eu estiver falando, porque estão vendo aí as previsões climáticas, está mostrando chuva para essa semana, está mostrando chuva para a semana que vem. Só que essas chuvas que estão marcando para esta semana e a semana que vem são chuvas esporádicas, os mesmos tipos de chuvas que aconteceram nesses últimos 30 dias, onde alguns podem receber alguma chuva, outros não vão receber nada ou muito pouco. Então continuamos com esse grande problema. E eu quero explicar aqui, nós precisamos entender um pouquinho o que está acontecendo para poder entender a situação que nós estamos vivenciando nesse momento. O relatório do dia 2 de janeiro, portanto da última quinta-feira, mostrando aí a temperatura aí no Uruguai, próximo ao Uruguai, no Oceano Atlântico, uma temperatura um pouco mais baixa, junto com a Argentina. Então, são essa temperatura mais baixa, que inclusive antes do nosso recesso estava muito pior essa temperatura, inclusive estava no nosso litoral, então está tendo um pequeno aquecimento no Oceano Atlântico, no nosso litoral gaúcho brasileiro. Então isso vai fazer com que nós possamos ter novas aberturas e novas chuvas. Só que essa temperatura está numa média, não tem temperatura muito alta. Isso não faz com que nós tenhamos chuvas, que as chuvas venham e entrem no oceano, no nosso litoral. Então isso está dificultando chegar essas chuvas para nós no sul do Brasil. Tá? Então isso é uma das grandes explicações de por que tem esse bloqueio, que a princípio nas previsões que a gente vinha acompanhando era para ter um aquecimento, só que esse aquecimento está muito lento, está muito retardado e possivelmente deve ter realmente esse aquecimento um pouquinho maior agora no mês de janeiro, pelo menos é o que a gente vê nos prognósticos ali das temperaturas futuras do NOAA, né? Com relação para frente aí não tem grandes novidades, nós estamos falando em neutralidade nos próximos 4, 5 meses, o pessoal do NOAA, os americanos, estão aí colocando uma possibilidade de laninha a partir do mês de julho, agosto, né? Então lá na metade do ano, então é muito cedo para falar alguma coisa, então nós seguimos com a neutralidade que nós nos encontramos nesse momento. E vocês podem ver que nas previsões das temperaturas dos oceanos, principalmente aqui no nosso Oceano Atlântico, aquele aquecimento que estava sendo previsto, ele está demorado. Então pode ver que temos uma temperatura abaixo da média, inclusive próximo ao nosso litoral, e isso deve permanecer nos próximos dois meses. Olha a reviravolta que nós estamos falando de previsão climática, e que é aquilo que a gente vem falando sempre, nós não podemos confiar 100% na previsão, mas nós precisamos trabalhar com manejo em função das estratégias que nós devemos estar montando, né? Comentando um pouquinho do relatório do IRI, né, para as chuvas janeiro, fevereiro, março, aí chuvas abaixo da média no Rio Grande do Sul, fevereiro, março, abril já dentro da média, então agora vindo já as previsões já de chuvas abaixo da média, e eu estou colocando aqui as chuvas para esta semana e para a semana que vem. Para o Rio Grande do Sul, né, em parte de Santa Catarina, aí, chuvas, muito pouca chuva esporádica, não está vindo uma massa de ar quente e úmida, não tem essa previsão para cá. Pode ver que existe mais para o Paraguai, São Paulo, Paraná, Mato Grosso e subindo aí pelo centro-oeste. Semana que vem a mesma coisa, pegando todo o sudeste, tendo algumas chuvas aí Mato Grosso, também todo o nordeste, mas o Rio Grande do Sul em si, esta semana e semana que vem, o NOAA, por essa previsão, que eu tenho acreditado muito e tenho batido muito, é o que eu tenho colocado para vocês, as previsões são muito baixas de chuvas. Infelizmente, esses próximos 15 dias, aqui tem até o dia 18 de janeiro, as previsões não são boas para o sul do Brasil, falando mais de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são chuvas muito localizadas. É o que a gente
muitas vezes fala que é o sorteio da chuva, né? Alguém vai pegar essa chuva e tem muita gente que não vai estar pegando essa chuva. Então isso é muito preocupante pelo momento que as lavouras estão, né? Primeiramente aquelas áreas de milho, onde estão terminando de encher o grão, na maior parte das áreas do Rio Grande do Sul, e a soja que está num processo de florescimento, e mesmo aqueles materiais mais precoces, bem do cedo, que estariam formando o grão, teria uma grande necessidade dessas chuvas. Então, temos que torcer para que essa previsão mude, para que essa segunda quinzena de janeiro possa voltar essas chuvas, né, ao final de janeiro voltar essas chuvas, mas com certeza as perdas já aconteceram, já estão presentes. Agora nos próximos 60 dias nós averiguarmos qual vai ser exatamente a perda que nós vamos ter de produção. Eu acredito que em termos de milho nós estamos falando aí uma perda de 30% a 40% já. Se antes lá em dezembro nós falávamos alguma coisa de 15% a 20%, nós já podemos estar falando de 30% a 40% devido a esses últimos dias aí com tanta falta de chuva. Soja, é muito cedo ainda falar algum percentual de perda, porque estamos num momento crítico e se por acaso chove, nós temos aí total condições de ter uma boa produção. Agora, se falta essa chuva, nesses próximos 15 ou até janeiro, nós estamos falando aí uma perda muito significativa. Eu prefiro não colocar, né, qualquer número que se fale, é muito chute nesse momento ainda. Então, essa é a grande preocupação. Bom, e um telespectador lá de Piranhas, no interior de Goiás, mandou uma dúvida para a gente no nosso WhatsApp. Ele tem um touro com problema de umbigueiro e quer saber como lidar com a enfermidade. O repórter Vinícius Souza foi até o médico veterinário e tem a resposta. O umbigueiro é, na verdade, uma lesão no prepúcio do touro. Geralmente, o problema ocorre quando o animal tem um umbigo comprido. Pastagem suja e problemas de infecção, como a IBR, também podem ser agravantes para a enfermidade. Então, uma vez identificado o problema, o ideal é tratar, você tira o touro do rebanho das vacas, porque senão ele vai continuar montando nas vacas e vai continuar se machucando. Então, tira, isola ele das vacas, coloca num piquete onde não tenha pasto alto, para esse prepúcio não ficar esfregando no capim, e faz o curativo sem usar substâncias irritantes, como os mata-bicheira da vida, aqueles roxinhos que o pessoal usa bastante. Aquilo queima e aumenta a lesão no prepúcio. Sem dúvidas, essa enfermidade é uma das principais causas de descarte de touros no Brasil. Ela é mais comum nas raças zebuínas e para esse período de estação de monta é muito prejudicial porque afeta na reprodução dos animais. É um período chuvoso, né, onde tem maior postura de mosca. O touro está trabalhando, então ele tem maior predisposição de se machucar ou se contaminar com IBR. Realmente é o período que maior acontece esse problema. Prejudica a reprodução do animal. O touro para de reproduzir, ele inviabiliza, podendo fechar o prepúcio a ponto dele não conseguir nem urinar. Se os devidos cuidados não forem tomados, a doença pode se tornar crônica. E aí o tratamento já não surte efeito, o tratamento clínico. É muito comum o proprietário, tem uma flor embaixo do prepúcio do touro. A situação, a correção ela é cirúrgica, ela existe tratamento, porém é cirúrgico. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Se você tiver alguma dúvida também, quiser uma ajuda da gente para resolver o seu problema e para ajudar, pelo menos, né, a buscar a solução para o seu problema, encaminhe você também a sua dúvida para o 99863-1001. Bom, nós vamos conhecer agora as soluções em genética da Semex. A Fazenda Eldorado, localizada em Pissarras, no Pará, utiliza as tecnologias da Semex para aumentar a produtividade do rebanho. Acompanhe aí. 10.000 vacas, 3 fazendas, 15.000 inseminações artificiais por ano. Esse é o atual cenário do Grupo Bopil. E é na Fazenda Eldorado, no município de Pissarras, no Pará, que nossa equipe desembarca no dia de hoje. Há 9 anos, o grupo iniciou os trabalhos com o IATF, com foco nos sistemas de cria, recria e engorda. E desde então, conta com todo o auxílio da equipe da Regional Semex Marabá. Logo no segundo ano, a gente já optou pela ressincronização.
por alguns motivos que ela vem contribuir com esse quesito que a gente pensa, que é a redução da estação de monta e produzir o máximo de bezerros possíveis melhorados. Então, hoje a gente consegue chegar em torno de 70% por aí das prenhezes na fazenda advindas de inseminação, ou seja, na primeira IATF ou na segunda, né? Então, o foco maior da utilização da Resync foi encurtar essa estação, não ficar dependendo de vaca manifestar cio por conta própria e também melhorar o máximo possível das próximas gerações. O ATF começa em dezembro, vai até maio, mas a intenção é de encurtar mais a aparição, né? Para controlar, para ficar melhor. Ao longo dos anos de parceria, a propriedade investe no melhoramento das matrizes e hoje também foca em muita precocidade sexual e maternal na raça Nelore e em altíssimos pesos a desmama e ao ano na raça Angus. Trabalho que é realizado com touro Cemex e vem garantindo muito mais resultados no campo. Para nós no Nelore foi o Jobim, né, que está aí com grande destaque e por sinal a gente está gostando muito dos bezerros, né, e no cruzamento a gente está com o Easy Decise, né, que bezerrada está aí para desmamar e a gente está gostando muito. E o Dimenso também, é um touro que a gente tem admirado muito os bezerros dele. O ano passado foi o Mountain Top, né? Um touro que desmama bem pesado, né? E por sinal vai começar a sair boi agora dele, né? Com 22 meses e eu acredito que a gente atinge uma média de peso aí de 580 quilos ele a pasto. Resultados que vêm crescendo ano após ano e que você também pode ter na sua propriedade. Ligue já para 47-3231-0400 e saiba como garantir genética Cemex para o seu rebanho. Bom, legal. Vou para mais um intervalo comercial. É rapidinho, não sai daí. No próximo bloco nós vamos falar sobre um evento que foi realizado em Londrina, no Paraná, no ano passado, sobre a torra de cafés especiais. Nós estamos aproveitando esse período agora de começo de ano para trazer algumas matérias que foram destaques na nossa programação para você no ano de 2019. E você vai conferir tudo sobre esse evento que, sem dúvida nenhuma, fez toda a diferença aí para o setor da cafeicultura. São 7h33. Eu volto já. São 7h35. Compadre, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor que está acompanhando a gente. Já tomou aquele cafezinho ajeitado hoje, bem passadinho, de um pó de qualidade? Pois eu vou te levar agora para rever, na verdade, uma matéria que foi feita em 2019, quando Londrina sediou um importante evento sobre torra de cafés especiais, que contou inclusive com a presença de torradores renomados internacionalmente. Além de instrutores brasileiros, o evento também contou com especialistas da Itália, Alemanha, Suécia e Austrália. Acompanhe aí, reveja essa matéria para você ver que legal, para você ver como é que o Brasil está realmente investindo nessa questão da cafeicultura. O segundo Roast Camp of Brasil, organizado pela Capricórnio Coffee, contou com o apoio da Associação Brasileira da Indústria do Café. O objetivo do evento foi compartilhar informações, educação, tendências e novidades sobre torras de café. O que nós estamos focando neste curso de torra é fazer com que todos se conectem e percebam que as mudanças de cor e das fases que ocorrem no desenvolvimento de um perfil de torra estão ligadas às reações químicas e que estas reações estão conectadas com o sabor. É preciso, então, como torrador, observar o grão e tudo o que está acontecendo. É unir a ciência com a arte de cozinhar e torrar café. The craft of cooking and roasting coffee together. O evento Roast Camp of Brasil está em sua segunda edição e o diretor da empresa Capricórnio Coffee, Luiz Saldanha, nos fala da importância da capacitação de todos os elos da cadeia produtiva do café para conquistar novos mercados.
A gente está trazendo conhecimento internacional de altíssimo nível e nós estamos distribuindo isso com a cadeia. Então é muito interessante porque a gente tem aqui muito bem representado produtores, pesquisadores, baristas, corretores. Então a gente está levando esse conhecimento. A programação é que a gente tem um curso de torra ensinando como desenvolver perfil para melhor expressar esse café. Depois nós temos um concurso, ou seja, um desafio entre torradores, então torre um café da melhor maneira possível, e isso se estende com alguns dos campeões mundiais de torra visitando propriedades, parceiros da Capricórnio Coffees, e finaliza na próxima semana com um workshop em São Paulo, com 2 campeões mundiais de brewers fazendo um workshop sobre preparo de café. Quem são os campeões que você citou? Nós estamos trazendo os campeões da Rússia, o campeão do Japão, o campeão da Alemanha. Então a gente tem 5 dos melhores torradores do mundo, ou seja, aqui numa competição internacional tiveram o melhor desempenho. E a gente traz esse conhecimento, eles vão dizer quais as estratégias que eles utilizaram para ganhar esse campeonato. Além da gente ter a Ann Cooper da Austrália, que é uma instrutora de torra, que está dando esses cursos para trazer esse conhecimento de como desenvolver um perfil sensorial e como trazer mais consistência na torra do café. Luiz, eu acho curioso quando você fala da Rússia, da Austrália, desses países que não têm tradição na produção do café. Na realidade, o Brasil é o maior produtor e exportador do café. O que falta para que a gente deixe de vender quantidade e passar a vender pacotes menores e um café de melhor qualidade? O que você acha que falta aqui para o Brasil alcançar a excelência também nessa categoria? Muito bem dito. O Brasil ele é o maior produtor e ele é o maior exportador mundial, tem uma tradição muito grande de café. E o café ele se desenvolve no que a gente chama de ondas, né? Então a gente teve a primeira onda, a segunda onda e agora estamos entrando na terceira onda, que são esses cafés onde você conhece o processo, você utiliza métodos de extração diferentes, você comunica com o consumidor toda a rastreabilidade, e o Brasil está passando por esse movimento da segunda para a terceira onda. Nós temos um mercado interno que hoje ele é muito pujante, pessoas novas entrando na cadeia, um grande nível de profissionalismo. E aí talvez a dificuldade que a gente tenha seja essa comunicação com o consumidor. Então mais consumidores estão entendendo o que é um café de qualidade também no mercado interno, para que possa dar esse subsídio a esse pessoal que vem hoje, torrar, baristas, cafeterias. Então o Brasil é um mercado efervescente para café de qualidade diferenciada. Percebe-se nitidamente um crescimento no mercado de cafés especiais. Semelhante ao que está ocorrendo com o vinho, o brasileiro está aprendendo a apreciar e a degustar a bebida. Está deixando de tomar o café simplesmente pelo seu efeito estimulante e passa a beber pelo prazer de conhecer e provar um bom café. O desenvolvimento da cadeia do café de qualidade no Brasil passa pelo conhecimento. Então nós temos uma nova geração no campo, aplicando melhores práticas agronômicas, aplicando técnicas modernas de processamento. Nós temos torrefadores que estão se aprimorando na degustação, no controle de qualidade, no desenvolvimento da torra. Nós temos baristas que estão desenvolvendo métodos de extração e aí essa comunicação com o consumidor final. Então é muito interessante essa correlação com o mercado de vinho, que não é o café pelo café, mas é o prazer de tomar o café e exatamente trazer esse link entre o café, não é simplesmente uma fonte de cafeína, ele é muito mais que isso, e cada xícara de café traz consigo a história de um produtor, a história de uma região, está muito relacionado ao conceito também do terroir, ao processamento que foi utilizado. Então, basicamente, esse desenvolvimento passa pelo conhecimento, pelo compartilhamento de informações e o melhor conhecimento da cadeia como um todo. Bom, e as tensões geopolíticas entre Estados Unidos e Irã se refletiram no mercado financeiro ao longo dos últimos anos, como você já viu aqui no canal do Boi. Petróleo e ouro dispararam, enquanto moedas de países emergentes e bolsas ao redor do mundo registram queda. Agora a preocupação é que o episódio possa respingar nas exportações brasileiras. Após a morte do general iraniano, autorizada pelo presidente norte-americano Donald Trump, o Itamaraty divulgou uma nota dizendo apoiar a luta contra o flagelo do terrorismo, repetindo o discurso dos Estados Unidos, e foi chamado para uma conversa pela chancelaria iraniana. Foi sobre este assunto que a jornalista Sara Kirchhoff conversou em São Paulo com Gustavo Machado, que é consultor da Agrifato. Acompanhei. Gustavo Machado, primeiramente, seja muito bem-vindo ao canal do Boi. Muito obrigado, Sara.
Agora a gente começa então o ano de 2020 com uma tensão comercial. China e Estados Unidos parecendo estar resolvida, mas a gente tem um agravamento aí muito significativo de uma tensão geopolítica entre Estados Unidos e Irã. Reflexos para o Brasil, quais serão, quais poderão ser, se é que há essa possibilidade? Pois é, sim, há uma possibilidade porque o Irã ele é um importante comprador e importador de matérias-primas do Brasil. Né? Soja, milho e carne suína. Carne bovina, na verdade. Né? Para carne bovina, os impactos podem ser um pouco mais comedidos. Né? Apesar de ser aí entre os 10 principais compradores... Certo, oitavo, né? Ainda vai depender um pouco, exato. Para o milho é mais importante, porque com essa tensão o petróleo tende a subir, tende a ficar mais caro. Que já andou subindo agora nos últimos dias. Que já subiu, né? Com a notícia, o petróleo ele já disparou, bateu o máximo ontem, segunda-feira, no começo dessa semana, a $70 o barril, que é uma das valores máximos recentes. E aí, com o petróleo subindo, ele aumenta a competitividade do etanol, né, de milho. E aí a procura por milho pode se aquecer, e aí o milho em Chicago tende a subir, e isso pode contagiar o milho brasileiro. Então, a gente tem aí, de um lado, uma pressão altíssima para o milho no Brasil, pela tensão subindo o petróleo, né? Mas aí também tem outro ponto que pode equilibrar essa balança, que o Irã, ele é um importante importador de milho, brasileiro também, figura ali nos 5 principais compradores do milho brasileiro. Se essa disputa, se esse conflito avançar a ponto do Irã diminuir as suas importações de milho, aí a gente vai ter uma oferta um pouco mais confortável no Brasil. Que a gente está vendo, inclusive, o preço da saca de milho aqui chegando pertinho, rondando uns R$50, né? De acordo com o indicador CPEA, por exemplo. Sim, sim. A gente já tem propostas de venda, não teve ainda efetivação de negócio, mas já teve proposta de venda R$50 aqui em São Paulo, sim. Então traria, de certa forma, falando do milho, um equilíbrio para o mercado. Se esse conflito chegar do Irã importando menos, sim, a gente pode... Aliás, em 2020 a gente deve ter exportações menores de milho. Esse em 2019 agora foi um recorde absoluto. Foi um ano excelente, sim. Né? Mas isso pode deixar algum conforto. Né? Agora, para milho, de um modo geral, ainda vai ser um ano de preços firmes. Né? Isso pode dar um alívio. Mas ainda não está claro, porque você tem também o petróleo do outro lado puxando. Então, vai ser nesses dois pesos aqui que essa balança vai se equilibrar, possivelmente. Gustavo, agora no que se refere à carne bovina, o que a gente pode esperar aí do que vem pela frente? Para a carne bovina, ainda deve ser um cenário um pouco mais calmo com relação a isso. O Irã, até o ano passado, era o 5º maior comprador de carne bovina do Brasil. Aí ele teve problemas em conseguir fazer essas transações, né, já pelas sanções dos Estados Unidos. Então você já tem uma mudança nesse cenário. O Brasil já sentiu algum efeito aí? Aí foi compensado por causa da China. Né? A China comprou muito, então a gente ainda teve exportações recordes de peste suína africana, peste suína africana, né? As exportações do Brasil de carne bovina 12% a mais. Você teve Emirados Árabes comprando mais carne bovina brasileira, você teve a entrada a volta da Rússia, né? Então, o Irã caiu aí de 5º para a 7ª posição. Ainda figura ali nas principais posições, mas não deve ter um impacto tão forte assim, né? Para a carne bovina, porque ainda fica China, ainda fica Egito, ainda tem Emirados Árabes, você tem Rússia, você tem ainda outros mercados importantes. Para o milho, por causa do dólar, por causa do papel do Irã nesse mercado, aí sim, a gente deve ter um peso talvez mais direto. E a soja também entra nesse pacote? A soja a gente também exporta, o Irã também é um importante comprador, mas menos também, porque o que importante da soja é a China, obviamente, né? 80% do que a gente exporta de soja em grão é destino China, e aí ainda tem um impacto maior de Estados Unidos e China. Porque se sair um acordo comercial, aí a China vai começar a comprar mais dos Estados Unidos, em um ano que a peste suína africana na China diminui a demanda deles. Quer dizer, o cenário que a gente tem aí, uma disputa maior no mercado externo, com a China comprando menos. E aí é esse o cenário que vai ter um impacto maior, e aí nesse caso até negativo, para o preço da soja. Gustavo, você falou a questão de que o Brasil tem tido dificuldades para enviar a carne para o Irã desde 2018, né? Lembrando, né? Então o país do Oriente Médio ele passou a sofrer as sanções norte-americanas nessa época. Isso acabou afetando a relação comercial com outros países. Esse quadro, ele parece ser reversível nesse momento?
Olha, nesse momento onde as tensões conseguiram nova escalada, me parece até mais delicado, né? Claro. Pode ser até um pouco mais complicado. Tudo vai depender de qual vai ser o desdobramento desse episódio que aconteceu, né? Se o Irã retaliar e tiver uma nova escalada e os ânimos se aquecerem de novo, esse mercado vai continuar volátil, vai continuar incerto, né? Com reflexo em câmbio, reflexo em bolsas, reflexo em commodities agrícolas. Se os ânimos se acalmarem, sim, esse cenário pode se reverter. Mas ainda nesse momento está tudo muito nebuloso. Gustavo, considerando então essa nebulosidade, né, vamos dizer assim, esse momento de incerteza, sempre tem aquele conselho básico para o produtor que é aproveitar o bom momento e os bons preços, né, fazer o hedge, que é uma ferramenta aí bastante usada nesses momentos com preços altos. Sim, nós temos oportunidades agora. Pro boi, a bolsa ainda está começando, né, ganhando liquidez nesse começo de ano, os negócios ainda relativamente lentos. Mas há algumas oportunidades, vencimentos um pouco mais longos, dependendo, a gente já pode estudar, mas tem sim, a Bolsa oferece oportunidades. Para o milho também, né? O mercado está mais forte, mais fortalecido, ainda tentando digerir tudo o que está acontecendo. Mas para quem busca diminuir toda essa volatilidade, sim, nós temos excelentes ferramentas, tanto via B3 como também no mercado físico, né? Em negociações há ferramentas para isso. Perfeito, então, Gustavo, obrigada pela sua participação aqui, pelas orientações também. Muito obrigado, eu que agradeço ao convite, Sara. Perfeito, esse foi então Gustavo Machado, consultor da Agrifato. É com vocês. Bom, vamos para mais um intervalo comercial. Logo depois, no próximo bloco, nós vamos assistir uma matéria especial sobre a produção de marmelo em Minas Gerais. Essa fruta que você está vendo aí, ó, que faz um doce delicioso e que está movimentando a economia lá em Minas Gerais. São 7h49. Eu volto já. 7h51, horário de Brasília, está chegando agora, seja muito bem-vindo, esse é o Bom Dia Produtor ao vivo para você, aqui pelo Canal do Boi. A relação entre Minas Gerais e o marmelo é antiga, foi lá que surgiu a marmelada e nos anos de 1940 a 1970 teve o seu auge. Hoje nós vamos ver uma matéria da Emater, que é produzida lá pela Emater, em parceria aqui com o Canal do Boi, que faz a divulgação, que fala dessa retomada importante para a cultura e a economia da região, através do marmelo. A produção de marmelo em Minas Gerais já viveu períodos áureos, tempo em que muitas famílias conseguiram se sustentar e movimentar a economia de seus municípios com a venda dos doces de marmelada. Seu Anísio, por exemplo, tem uma média de 3 hectares da fruta em sua propriedade em São João do Paraíso, no norte de Minas Gerais. Produz uma média de 10 a 12 toneladas da fruta por ano e fabrica cerca de 23 toneladas de doce anualmente. A produção de marmelo e de doce de marmelo está na família Capuchinho Gomes há mais de 100 anos. Eles começam a trazer o fruto do campo aproximadamente no mês de dezembro. E só então eles começam esse processo que consiste da retirada da semente e a lavagem do fruto. Segundo consta, né, a família nossa foi os primeiros que trouxeram as mudas de marmelo para São João do Paraíso, que vieram de Rio de Contas, na Bahia, nos meados de 1910, foram meus bisavós, né, que trouxeram as primeiras mudas. Chegamos bem no período final de preparo das últimas fornadas de doce na agroindústria do Anísio. Por lá, se viu o movimento do pessoal tirando a semente, lavando o fruto, levando para cozinhar, peneirando para extrair o caldo, mexendo o doce no tacho. E ufa, haja fôlego! Ainda falta adicionar o açúcar à massa, colocar na forma. São tantos detalhes que o olho do dono tem que estar atento a tudo. O marmeleiro é uma planta típica de climas temperados e bastante exigente em tratos culturais. É oriunda da Ásia Ocidental. Foi introduzida no Brasil em 1532 por Martim Afonso de Souza, tendo sido inclusive o primeiro produto de exportação paulista, antes mesmo do café, conforme relato histórico. Possui um formato semelhante ao da pera, tem cor amarelada e possui uma massa dura com leve sabor cítrico. Por apresentar tais características,
é mais indicada para ser consumida na forma de doces, geleias e licores. Há pelo menos 40 produtores vivendo dessa atividade em São João do Paraíso, numa área que chega a aproximadamente 40 hectares de marmelo, transformados em barras de doce. Toda a produção é escoada na região e em cidades da Bahia. Há mais de 20 anos, a Emater tem orientado os produtores a melhor conduzir as lavouras. Foi feita orientação técnica no sentido de formação da muda na sacolinha plástica, para depois fazer o plantio no campo já com a muda pronta. Foi feita a orientação da poda de formação da planta, que para essa espécie de fruta a poda de formação é tipo taça. A produção de doces movimenta a economia local e pessoas como Dona Adélia são contratadas no período da safra. Eu tiro marmelo na roça, coio na roça e tiro na semente. Na época da poda, a poda é feita de acordo com a lua. No caso é a quadra da nova. Aí tem que contratar umas 10 pessoas, porque é só na fase da lua nova. Tem que ser naquele tempo, rapidinho. Porque se passar, ela não produz direito. Mas você vai acompanhar agora uma reportagem de Lília Pacheco sobre o suíno ciscal, um sistema de criação de suínos ao ar livre. Quem chega na propriedade do Zé Márcio já percebe logo a diferença. Aqui, os porcos são criados ao ar livre, em áreas abertas e bem longe do confinamento. O produtor adota o sistema intensivo de suínos criados ao ar livre, ou ciscal. Nos 44 hectares utilizados, os porcos ficam em piquetes, separados por idade e tamanho. São duas raças, Piau, uma espécie brasileira, e Duroc, espécie americana. O produtor aposta no cruzamento entre elas para garantir um produto de maior qualidade e melhor aceitação no mercado. Então, a primeira vantagem que a gente vê é o custo da implantação do sistema para a criação de suínos, né? É um custo bem mais barato porque o tradicional através de granjas exige muito em infraestrutura, né? Principalmente alvenaria, bem como instalações elétricas e também de instalações de água, né? Aqui o sistema nos permite, né, usar a propriedade como um todo, né? E nós temos aproveitado melhor, com menor custo, né, todo o espaço da propriedade. Outra vantagem é a própria criação do animal, né? O animal criado em ambiente livre, né, ele também está livre dos estresses naturais que tem dentro de uma granja. Então isso faz com que o produto final, que é a carne, né, ela tenha uma melhor qualidade para o consumidor. Tudo aqui é natural. O animal se alimenta basicamente da pastagem e da folha da moringa. Uma mistura de farelo de soja e milho colhido na propriedade completam o cardápio. Tarefa que é feita pelo seu Geraldo. É 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde. E até gostoso de trabalhar. Eu estou sossegado, não tem emolação, não tem nada. E a ração mesmo eu preparo. É daquele jeito mesmo que é o sistema que eles falam para me fazer, eu faço. É um trabalho gostoso? Você gosta de trabalhar aqui? O que você mais gosta aqui? O que você faz? Eu acho bom porque é sossegado, né? É até divertido mexer com os porcos. Em contato direto com a natureza, os porcos ficam mais dóceis, o que facilita o manejo. Livres do estresse e com alimentação saudável, a carne ganha um novo sabor. A próxima etapa será colocar o produto no mercado. O carro-chefe será o presunto cru, além de defumados. Com o sistema tradicional de granja, né, você exige muito recurso para a apresentação da infraestrutura, né, principalmente alvenaria, canalização, né, tratamento de esgoto, né. E aqui dentro da propriedade, através do sistema ciscal, né, o custo que a gente tem é um custo bem baixo porque os insumos são mais baratos, né? E fazendo a divisão dos piquetes, né, com a capina, só capina natural que a gente faz, né, por uma opção nossa, em função do sistema que a gente está aplicando, totalmente a gente quer chegar a um nível de agricultura orgânica, né? A outra questão também é a vantagem do produto final, né?
Esse sistema nos permite uma criação natural dos animais, né? Que também livre de estresse, né? Porque na granja é um animal muito estressado em função, né, do pouco espaço físico que eles têm. E esse sistema nos permite, né, ter uma área muito maior e alimentação natural para os suínos, né? O trabalho na propriedade começou há mais ou menos 1 ano e meio com a assistência da Emater. O custo de implantação, bem menor do que o do sistema tradicional, é uma boa alternativa para pequenos produtores. O sistema ciscal é a criação de suínos ou porcos ao ar livre. A vantagem que tem para o agricultor é o baixo custo de implantação, o baixo custo de manejo e o maior aproveitamento de tudo que tem na propriedade. A base do sistema é a pastagem. No caso aqui, a gente forma as pastagens primeiro, depois a gente monta o sistema e tudo que o produtor tem dentro da propriedade aqui, que produz milho, mandioca, cana, capim, serve de tudo de alimento para os suínos. Aqui no caso tem o ninho indiano e tem a moringa oleífera, que também serve de alimentação para os animais. E o custo final de produção é bem mais em conta do que no sistema tradicional. Bom, vamos falar agora de oportunidade de negócio. Para você que quer aumentar o seu investimento ou para você que está pensando em adquirir uma fazenda para começar a sua criação. No canal do Boi Fazendas você fica por dentro aí das principais oportunidades que você tem em todo o território nacional. Veja alguns destaques que nós preparamos para você. Oportunidade de negócio para você que deseja investir na aquisição de imóvel rural. Fazenda à venda com 12 mil hectares, localizada a 160 quilômetros de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul. Propriedade conta com 4 mil hectares formados com pastagem umidícola, o restante em ótimos campos de pastagens nativas. São 17 divisões e piquetes, separados com postes de madeira de lei e 5 fios de arame liso em toda a sua divisa. Possui capacidade para abrigar aproximadamente 7 mil reses. Conta com sede de alvenaria em bom estado e ainda 4 casas de funcionários, também em alvenaria em bom estado, além de galpão para máquinas, galpão de arreio, mangueiro completo em bom estado, tronco e embarcador. É abastecida com poço artesiano e vários açudes em todas as invernadas. A energia é solar e conta com rede de internet. Para facilitar a logística, a fazenda dispõe de pista de pouso gramada com 800 metros de extensão, em ótimo estado, operando normalmente o ano todo. Para mais informações, ligue 67 2107 8742 ou mande um WhatsApp 67 99263 8288. Visite o nosso site www.sba1.com/fazendas e envie um e-mail fazendas@sba1.com e faça um excelente negócio através do canal do Boi Fazendas. Para você que deseja investir em uma propriedade rural, o canal do Boi Fazendas apresenta sempre as melhores oportunidades. Fazenda com área de 3.151 hectares, localizada a 130 quilômetros de Rio Verde, somente 12 quilômetros do aterro. Toda formada em pastagens umidícola, mantendo a reserva de mata legal. É dividida em 18 invernadas e piquetes, com capacidade para abrigar 4 mil reses. Em relação às benfeitorias, conta com 2 casas de funcionários, galpão de máquinas, mangueiro completo com tronco e embarcador.
A propriedade é rica em águas. Conta com diversos açudes em todas as invernadas e poço artesiano atendendo à estrutura das casas, incluindo caixa d'água de aço com capacidade de armazenamento para 10.000 litros. A rede de energia elétrica é rural monofásica. Possui pista de aviação gramada com 800 metros de extensão. Para mais informações, ligue 67 2107 8742 ou mande um WhatsApp 67 99263 8288. Visite o nosso site www.sba1.com/fazendas e envie um e-mail fazendas@sba1.com e faça um excelente negócio através do canal do Boi Fazendas. Um destaque para você que tem outras fazendas também que estão à sua disposição e para você conhecê-las, acesse sba1.com/fazendas. Vou para mais um intervalo comercial e no próximo bloco você vai ver que o Walter Puga Júnior bate um papo com o Fábio Rezende, ele que é analista de mercado de petróleo da consultoria FC Stone, sobre como fica o mercado internacional do petróleo com esse embate entre os Estados Unidos e o Irã. Eu volto já. Bom, como quase a metade de toda a produção mundial de petróleo está no Oriente Médio, o conflito entre os Estados Unidos e o Irã trouxe o receio de que haverá dificuldades com o fornecimento do óleo para as diferentes regiões do mundo. Nos últimos dias, esse temor causou especulação, que trouxe uma disparada nos preços do petróleo no mercado internacional. O petróleo tipo Brent, de maior qualidade, se aproximou de $71 o barril. E o outro tipo, o petróleo dos Estados Unidos, subiu para perto de $65 o barril. O governo brasileiro já estuda alternativas a uma possível alta mais acentuada nos preços do petróleo e, consequentemente, alta também no preço dos combustíveis. Mas para os economistas, no entanto, enquanto o petróleo estiver na faixa entre $65 e $75 o barril, será pequena a influência negativa na economia brasileira. Pelo menos é o que diz o Fábio Rezende, ele que é analista de mercado de petróleo da consultoria FC Stone. Do escritório da FC Stone em Campinas, no interior do estado de São Paulo, Fábio conversou com Walter Puga Júnior. Acompanhei. Fábio, muito obrigado por ter aceito o convite para participar da programação do Canal do Boi. Vamos falar de um assunto que você acompanha no dia a dia, né? Que é o mercado de petróleo. Mercado que agora teve uma alta acentuada diante do conflito Estados Unidos e Irã. Mas, Fábio, esse petróleo sobe, mas sobe só com especulação, porque ainda não temos problemas com transporte, com a venda e compra de petróleo, não? Isso mesmo, obrigado pelo convite, Walter. Como você bem disse, hoje a gente não vê ainda nenhum problema com a oferta de petróleo no mundo. O movimento de preços que a gente viu nesses últimos dias foi completamente especulativo, justificado pelo risco de que se tem do Irã escalar o conflito, fazer alguma retaliação que possa causar no futuro uma interrupção do petróleo. Então a gente tem compradores de petróleo hoje, por exemplo, se posicionando, gerando estoques, criando estoques, comprando o máximo que eles podem, para caso tenha algum problema, eles estão bem posicionados. Ao mesmo tempo você tem investidores, especuladores, vendo a possibilidade do preço dar uma disparada com alguma retaliação mais severa do Irã, e também se posicionando de maneira comprada. Isso não quer dizer que o risco disso acontecer é maior, ou que isso vai acontecer, mas caso aconteça, como o preço possa subir muito, a gente vê esses agentes se posicionando de maneira comprada para se proteger, e com isso o preço sobe, ele reflete esse risco. Ao mesmo tempo, à medida que a gente tem um arrefecimento da situação, a poeira começa a baixar, a gente vê que talvez a retaliação do Irã não seja tão severa, não cause uma interrupção na oferta de petróleo, pode ser que o preço aí vá aos poucos devolvendo o movimento que a gente viu nesses últimos dias, o que a gente já viu na tarde de ontem, na manhã de hoje, o preço está lentamente devolvendo esse prêmio. Bom,
De qualquer maneira, o governo brasileiro já está preocupado. Alguns analistas de mercado, ouvidos até por jornalistas brasileiros, né, esses analistas consideram que os preços do petróleo, diante desse conflito Estados Unidos-Irã, pode variar entre 65 e 75 dólares o barril. Eles acreditam que a influência na economia brasileira seria muito pequena enquanto o petróleo estiver nesses valores. Você compartilha dessa opinião, Fábio? Sim, eu acredito que seria uma variação relativamente pequena, né? Principalmente quando você olha com os preços que o petróleo já esteve no passado, né? A faixa de 65, 75 ainda é uma faixa sob controle. Lógico que hoje a gente tem um dólar mais valorizado, né? Um real mais desvalorizado aqui, o que acaba tornando os preços um pouco mais caros. Ao mesmo tempo a gente tem a política de preços da Petrobras, que é de seguir o mercado internacional. Então, no passado, a gente já viu uma política de subsidiada de preços aqui no mercado doméstico, né? Então, hoje, a situação no mercado internacional tem o potencial de impactar muito mais o mercado aqui dentro. Mas a gente não vê um impacto tão severo, pelo menos não pelos movimentos de preços que a gente viu até agora, né? Olhando os diferenciais hoje do diesel, da gasolina em relação ao mercado internacional, a gente vê para o diesel, por exemplo, um diferencial de cerca de 2, 3 centavos em relação à média do que a Petrobras precifica, né? Ou seja, se a Petrobras vai fazer um reajuste hoje, provavelmente vai ser de 2, 3 centavos para cima, né? Isso não é um valor muito acentuado. Até acredito que a Petrobras deve se segurar e não fazer nenhum reajuste, porque nem compensa para ela fazer um ajuste tão pequeno assim. Agora vamos falar da preocupação do governo, né, Fábio? O governo federal está preocupado e o ministro das Minas e Energia declarou recentemente, Bento Albuquerque, que o governo já estuda alternativas para não ficar refém dessa alta acentuada do petróleo, caso ela ocorra. Nós temos alternativas? Podemos pensar em alternativas ou ficamos à mercê da situação internacional? A situação é bem complicada, né? Se a gente volta para as políticas anteriores de precificação, isso vai contra o que o governo, o Ministério da Economia tem colocado, a própria ANP tem colocado para o mercado, né? Acho que isso não seria positivo para a economia brasileira, né? O que pode ser pensado, né, e as dicas que têm saído do Ministério de Minas e Energia é talvez se pensar em um subsídio, né, para uma compensação, na verdade, o ministro disse, para os compradores de petróleo aqui no mercado doméstico. Lógico, essa compensação teria que sair do bolso também do contribuinte, então não é uma solução perfeita, né? E também há a perspectiva, talvez a possibilidade de se discutir cortes nos impostos, né? Hoje a carga tributária do preço dos combustíveis no Brasil é muito alta, né? Ela tem uma participação muito relevante na precificação, né? Também já se discutiu talvez uma redução dos impostos. A questão é que a maior parte dos impostos são estaduais, né? O ICMS que tem a maior participação, e isso então dependeria também da participação dos governos estaduais. Ou seja, corremos aí um risco de ter, em caso de uma guerra naquela região, aí um problema mais grave. Você confirma, do Oriente Médio sai mais ou menos metade da produção mundial de petróleo. Se tivermos problemas lá, teremos uma disparada de novo, né? Já tivemos petróleo aí acima de 120 dólares o barril no passado. Estamos longe disso por enquanto, Fábio? Eu acredito que a gente está longe disso por enquanto, né? No mercado de petróleo tudo pode acontecer, né? É um dos mercados mais difíceis de se prever. Mas, dado o crescimento da demanda hoje, que não é mais tão forte como que foi lá alguns anos atrás, né? Eu acho difícil que os preços disparem e voltem a esse nível. Lógico que se der algum problema no Oriente Médio, né, a gente vê, por exemplo, a gente fez uns cálculos aqui na FC Stone, a gente viu que no Golfo Pérsico, pelo Estreito de Hormuz lá, tem que sair obrigatoriamente pelo menos 13% da produção mundial, né? Então, não é metade, mas é um valor muito significativo. Se o Irã consegue fechar aquele estreito, a gente tem uma interrupção na oferta, né? A gente não tem estoque suficiente para manter as refinarias rodando por muito tempo, caso isso aconteça, né? Então isso deve com certeza causar uma disparada. A chance é pequena, mas é um risco que todo mundo tem que estar atento, né, e se posicionar de acordo. O governo brasileiro, então, tem uma preocupação com esse conflito lá. E é bom estudar alternativas. Resumindo, é isso?
Isso mesmo, por menor que sejam as chances da guerra escalar, de o negócio pegar fogo para valer, né, caso aconteça o risco é muito grande, né, e deve-se, tanto o governo quanto os compradores de petróleo, os grandes compradores de combustíveis, devem ficar atentos para essa possibilidade. Bom, eu agradeço a sua participação, Fábio. Você que é analista de mercado da FC Stone para petróleo, né, acompanha o mercado de petróleo. Muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Walter. Bom, agora eu encerro por aqui. É com vocês em Campo Grande. Bom, vale destacar que nessa madrugada o preço do petróleo subiu cerca de 5% após um ataque iraniano de retaliação a bases norte-americanas na região oeste do Iraque. E o preço do barril na Bolsa de Nova York chegou a $65 e na Bolsa de Londres chegou a $70. Eu vou para o intervalo comercial, mas no próximo bloco nós vamos conversar ao vivo com Walter Pulga Jr. para saber mais detalhes sobre essa movimentação do petróleo em todo o mundo. Eu volto já. Oito horas e 19 minutos, estamos de volta e o conflito entre os Estados Unidos e o Irã já trazem outras preocupações para o governo brasileiro, além da alta do petróleo e perspectiva de aumento dos preços dos combustíveis. Depois de apoiar explicitamente o ataque dos Estados Unidos contra militares do Irã, o Brasil recebeu uma reprimenda diplomática via embaixadores brasileiros em Teherã. Mas o presidente Jair Bolsonaro afirma que o Brasil manterá o comércio com os iranianos. Vamos até São Paulo, vamos conversar com Walter Pulga Jr., porque essa é uma situação tanto quanto delicada para o Brasil, né, Pulga? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, de fato, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou aí, vamos dizer, uma posição mais controlada agora frente a esse conflito entre Estados Unidos e Irã e disse nesta terça-feira que o Brasil manterá o comércio com o Irã. E disse que vai conversar com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, sobre a decisão do governo iraniano de convocar a encarregada do Brasil em Teherã para pedir algumas explicações aí, né? O presidente Jair Bolsonaro disse que Ernesto Araújo está fora do Brasil, né? Quando ele chegar, ele disse, vou conversar com ele, acrescentando que o Irã não adotou qualquer medida contra o Brasil, mas que o país precisa ter a capacidade de se antecipar aos problemas. O fato é que o Irã convocou a representante do Brasil em Teherã. É o que informava oficialmente o Itamaraty, né? A encarregada de negócios do Brasil em Teherã, Maria Cristina Lopes, foi convocada pela chancelaria do Irã nesta segunda-feira e, segundo o Itamaraty, o teor da conversa é reservado e não será divulgado. A informação foi amplamente divulgada ontem, né, através do site do jornal O Globo. Vale lembrar que na quinta-feira da semana passada, quando os Estados Unidos fez um ataque a militares iranianos e matou o general Qasem Soleimani, chefe da Guarda Revolucionária Italiana, o Brasil emitiu uma nota, né, onde mostrava apoio, né, aos Estados Unidos, não para a morte, né, não condenou a morte do militar iraniano, e isso causou um certo constrangimento, né, e algum temor. E por que algum temor? Temor para quem trabalha com agronegócio no Brasil, viu, Adriano? Porque essa tensão entre Estados Unidos e Irã preocupa os exportadores brasileiros. É que o Irã é o principal destino do milho brasileiro. A tensão entre Estados Unidos e Irã acabou ligando aí um sinal de alerta no setor agropecuário, porque nós vendemos mais de 2 bilhões e 200 milhões de dólares para esse país do Oriente Médio durante o ano passado. A relação comercial envolve a exportação pelo Brasil para o Irã de grãos, de carne, de açúcar e, lógico, a compra do Irã da ureia produzida lá, que é utilizada aqui na fabricação de fertilizantes. Bom, as autoridades de Brasília, as entidades privadas acompanham a situação para medir o impacto, né, nessa agenda internacional do Brasil. Ou seja, o Brasil está preocupado com esse conflito, porque qualquer bloqueio econômico ao Irã pode prejudicar e muito as negociações do Brasil. Por isso, o presidente Jair Bolsonaro já se posiciona afirmando que pretende manter a relação comercial com o Irã. E por que é importante o Irã? Veja, ao lado do Japão, o Irã é o principal comprador de milho do Brasil. No ano passado, segundo a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, o Irã absorveu 14% dos embarques de milho do Brasil. Foi o principal produto da pauta de exportação brasileira para o Irã, ou seja, cerca de 44% das vendas totais
que nós fizemos aos iranianos no ano passado. Bom, de janeiro a novembro foram quase 5,5 milhões de toneladas de milho, ou seja, quase 1 bilhão de dólares, né? Segundo o diretor executivo da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, Sérgio Mendes, a situação atualmente é preocupante. O principal temor é que, diante dessa ampliação dos embargos aí dos Estados Unidos ao Irã, os embarques do Brasil sejam também afetados. Mas, por enquanto, as negociações continuam normais, o monitoramento é constante. De modo que o que nós temos aí é uma perspectiva difícil para o Brasil, uma situação delicada, já que há um alinhamento do governo brasileiro com a posição norte-americana, mas, de outro lado, o agronegócio brasileiro tem interesse no Oriente Médio. Portanto, o Brasil terá de administrar com muito cuidado essa situação que hoje vive o mundo, que é o conflito entre Estados Unidos e Irã. E vale lembrar, né, aquela discussão que durante quase 2 anos nós fizemos aqui, alimentando informação sobre guerra comercial entre China e Estados Unidos, já ficou esquecida no noticiário internacional, né? Espera-se agora a assinatura de um acordo comercial entre Estados Unidos e a China, porque o noticiário agora concentra muita informação nesse conflito entre Irã e os Estados Unidos. Adriano, situação delicada para o Brasil. É com você. Bom, vou falar de mercado agora, Pulga, porque a situação já não estava muito boa depois do ataque dos Estados Unidos ao Irã e com a retaliação dessa noite, acredito eu que isso deve interferir negativamente, mais uma vez, aí, em todo o comércio internacional. Qual a expectativa, como é que o mercado deve reagir a essa retaliação? Olha, nós tivemos, vale lembrar, quem está chegando agora, né? O Irã lançou aproximadamente 12 mísseis contra 2 bases militares dos Estados Unidos no Iraque. E isso abalou o mercado nesta madrugada, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele foi informado do ataque, estava monitorando a situação, segundo um porta-voz da Casa Branca. Agora, o fato é que há mesmo muita preocupação, porque essa reação do Irã ocorreu contra forças americanas no Iraque, porque já havia essa ameaça mesmo de uma retaliação iraniana. E quais as consequências do que ocorre nessa madrugada? Bom, primeiro foi a disparada nos preços do petróleo de novo, já que há uma escalada desse conflito entre Estados Unidos e Irã, é o que se espera depois desse ataque. As bolsas da Ásia já fecharam em forte queda depois desses ataques iranianos a bases americanas, né? Para ter uma ideia, o índice de referência no Japão, o índice Nikkei, caiu mais de 1,5%. Também tivemos queda no índice Kospi, na Coreia do Sul, perdeu 1,11%. O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong também caiu 0,83%. E na China, né, nós também tivemos baixa, tivemos queda na China. Outras praças da Ásia e do Pacífico também tiveram uma sessão de perdas. Taiwan perdeu mais de 0,5%, a Bolsa de Singapura recuou 0,18%, até a Malásia teve baixa, Indonésia caiu, a Austrália também. Ou seja, eu tenho uma relação aqui de bolsas em queda lá na Ásia, e isso deve contaminar negativamente todo o mercado internacional. Portanto, não há como esperar hoje que a nossa bolsa, a B3, o índice Bovespa, que é o nosso índice de referência, tenha alguma recuperação. Aliás, ontem já teve a 3ª queda seguida, índice Bovespa perdeu ontem, para se ter uma ideia, o índice de referência do mercado brasileiro caiu 0,18%, veio aos 116.661 pontos, chegou a cair em alguns momentos abaixo disso, né? O índice Bovespa fechava ontem com queda. Mesmo assim, apesar da queda de 1,61% acumulada no período, o saldo do nosso índice Bovespa ainda é positivo. Nós temos o índice Bovespa ainda em alta este ano, os primeiros dias do ano, 0,88%. O volume financeiro ontem foi grande, viu, que mostra uma certa preocupação no mercado de ações. Nós negociamos ontem na Bolsa, no mercado de ações, 20 bilhões e 200 milhões de reais. Ou seja, está na média, mas é uma média mais acentuada, vamos dizer assim, diante desse conflito. E o que acontece no mercado de dólar? Bom, o dólar, depois de superar R$ 4,09, bateu R$ 4,09 ontem, fechou a R$ 4,06 mais 40. Perto da estabilidade, alta de 0,01%. O que se espera hoje é uma acomodação de novo no mercado, porque o acirramento do conflito entre Estados Unidos e Irã vai trazer uma mudança no mercado de novo. E essa mudança
Já estamos vendo, né? Perspectiva de queda nos mercados de bolsa, provavelmente alteração na cotação do dólar avançando frente a outras moedas, é o que se espera, e nós teremos aí, lógico, continuidade de alta do petróleo. Vamos ao petróleo. Neste momento, o petróleo é negociado lá nos Estados Unidos, mercado futuro, para fevereiro, a $62,97 o barril. 63 aproximadamente, $63 o barril. É uma alta menor do que nós já tivemos nesta madrugada, uma alta de 0,45% neste momento, mas lembrando que hoje tivemos uma disparada na madrugada nos negócios internacionais com petróleo. De olho na informação, porque esse conflito vai trazer mudanças no mercado financeiro. Desde o início do ano estamos já aguardando alterações e oscilações no mercado. De olho na informação, Adriano, durante a nossa programação traremos mais informações sobre a evolução dos negócios, não só com as commodities que influenciam no agronegócio, mas principalmente sobre o comportamento do mercado financeiro. Muita coisa deve mudar com essa escalada do conflito Estados Unidos e Irã. É esperar para conferir. É com você, Adriano. Valeu, Pouco. Obrigado pela sua participação. Um ótimo dia para você. Bom, mais informações você tem acessando www.sba1.com e também logo mais a partir do 12h10 na abertura do Agricultura BR. Esta edição do Bom Dia Produtor fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia, o carinho da sua audiência. Deixo um abraço apertado para você. Desejo de uma quarta-feira excepcional e reforço o convite. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, nós estarmos juntos em mais uma edição aqui do Bom Dia. Até lá. Tchau, tchau.